Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos conversando aqui nessa tarde mais um Café com Palavra. E hoje, com a presença importante desse departamento e dessas irmãs, que são as coordenadoras gerais do Círculo de Oração do campo de São Cristóvão. E hoje vamos ter essa tarde aqui agradável, na presença de Deus, conversando e aprendendo mais da parte de Deus com essas irmãs, que vem trazer as boas novas do Círculo de Oração nesta cidade. Também está conosco o nosso irmão Wanderson Dantas, que é o nosso companheiro aqui de programação, e o nosso pastor, o reverendo José de Jesus Irmão, né? E daqui a pouco faremos as devidas apresentações das nossas irmãs, que estão nos dando a honra da sua presença. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, o versículo 17, que diz assim, os Colossenses, Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz assim lá no 17, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não extigais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, o corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculos santos. E estamos começando essa programação e vamos ouvir uma saudação de apresentação da nossa irmã, que é a coordenadora geral do Círculo de Oração em São Cristóvão, a nossa irmã Rose Mali. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E nesse momento já queremos agradecer, nós que fazemos parte do Círculo de Oração aqui na cidade de São Cristóvão, queremos agradecer ao nosso pastor José de Jesus, como também a sua esposa, a nossa irmã Jailza, que é nossa coordenadora de honra, né? Também agradecer ao nosso irmão Fábio André, ao nosso irmão auxiliar Wanderson Dantas, por abrir esse espaço para estarmos aqui juntos, falando que a oração, ela move a mão de Deus, falando que através da oração o impossível pode acontecer na sua vida. Também vamos ouvir a nossa irmã Beta, né? Nossa irmã Beta Madureira, Bernadette Madureira, mas como nós conhecemos a Bernadette há muito tempo, chamamos de irmã Beta Madureira, esposa do reverendo Milton Madureira, o evangelista, e hoje está aqui, veio nos dar a honra da sua presença. Também saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade que foi nos dada aqui nessa tarde, de estarmos aqui para agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito e dizer para os amados que se a oração não fizer, nada mais pode fazer. Então, nós estamos aqui porque teve alguém que orou por nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Também está nos dando a honra da sua presença a nossa irmã, esposa do presbítero Valeriano, que já participou conosco também, nosso amigo e irmão, a nossa irmã Mara. Amém. Quero saudar os irmãos com a santa e a gloriosa paz do Senhor. A nossa irmã Rose também já fez os agradecimentos, mas também nós queremos agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui, né, agradecendo a Deus pelas nossas vidas e também por participar desse trabalho, né, que é o Círculo de Oração. Como a nossa irmã Beta falou, o que oração não fizer, nada mais faz. Porque Deus, Ele se incomove com a oração, né? Uma oração que vem do coração, uma oração sincera, né? Deus, Ele se comove. E nós somos gratos a Deus e nós nos sentimos honradas, né, de participar desse departamento
privilegiadas, né, irmãs, de participar desse departamento, que é um dos mais importantes da nossa igreja, que é o Círculo de Oração. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar nossos irmãos nessa tarde, com o Senhor Jesus, a você que nos acompanha através dessa transmissão, tem sido nosso companheiro nas tardes de terça-feira e tem participado e assistido toda essa programação do quadro Café com Palavra. Nessa tarde, nós temos a honra de ter aqui a presença dessas abnegadas servas do Senhor, as nossas queridas irmãs, coordenadoras gerais do Círculo de Oração aqui do campo de São Cristóvão, Elas que são a equipe de guerra dessa igreja, pastor José? É a equipe de batalha, São as nossas irmãs que têm estado à frente deste departamento, que é um dos departamentos mais importantes da nossa igreja, que é o departamento da intercessão. Essas mulheres são responsáveis por, muitas vezes, abrir mão das suas necessidades, esquecer um pouco dos seus problemas, das suas dificuldades e se dedicar pela dor, pelo problema, pela dificuldade dos outros, pela dificuldade de toda a igreja, que tem sido carregada através dos seus joelhos e das suas orações. Então, eu cumprimento nessa tarde a nossa querida irmã Rose, nossa irmã Bernadette, nossa irmã Ilmara. Sejam bem-vindas ao nosso quadro Café com Palavra, e também aproveito para cumprimentar o nosso irmão Fábio André e o nosso querido pastor José de Jesus Irmão nessa oportunidade. Então, compartilhe, seja mais um evangelizador. Compartilhe, porque compartilhar é evangelizar. E você pode estar fazendo com que esse material, com que esse conteúdo, ele possa alcançar mais pessoas nas suas redes sociais. Então fique conosco e que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde, em o nome de Jesus. E agora o nosso reverendo pastor José de Jesus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta tarde é uma tarde privilegiada, uma tarde boa, quando nos reunimos aqui para mais um café com palavras, e desta feita aqui, agradecendo a Deus pelas nossas irmãs, que faz parte do círculo de oração deste campo, coordenando, nos ajudando. E o motivo do sucesso da obra de Deus aqui, neste campo de São Cristóvão, é de ter vocês na coordenação do círculo de oração, que é o sustentáculo da igreja. Uma igreja que é mantida com a oração, é uma igreja de sucesso, é uma igreja vitoriosa. E vocês levam esse ministério com vocês, orando, pelo pastor da igreja, pelo ministério da igreja, não somente aqui em São Cristóvão, mas em todo o estado de Sergipe. Vocês são intercessoras. E aqui eu me alegro, da vida de vocês que têm nos ajudado nesse ministério, a nossa coordenadora Rosemali, a nossa coordenadora Bernadette, na intimidade Beta, e a nossa coordenadora mais nova, nossa irmã Mara e Ilmara, glória a Deus. E o nosso Wanderson, auxiliar e superintendente da escola dominical, e também o nosso querido Fábio, meu genro, e que é o idealizador desse programa, desse momento, e nós queremos também agradecer a Deus pela sua vida. E aos meninos aqui na técnica. E hoje é uma tarde bem forte. Bem forte por quê? Porque aqui está as mulheres que lidera o departamento da intercessão desta igreja. E aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz: está alguém entre vós aflito? Ore.
Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Glória a Deus. Estamos aqui diante de uma palavra que é muito forte e poderosa. O poder que tem a oração. Diz que a oração tem um poder tão grande que pode salvar aqueles que estão doentes. A oração tem um poder tão grande que, além de salvar os doentes, a oração ela tem o poder de ressuscitar até os mortos. Glória a Deus, né? A oração move o braço de Deus. Diz aqui a Bíblia que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Então não há diferença. O Deus que ouviu a Elias é o Deus que também nos ouve. E nós também podemos pedir algo ao Senhor e o Senhor realizar. Eu já vi no momento de tempestade, de chuva, muita chuva, estávamos num trabalho, numa cruzada evangelística, numa quadra de esporte, porém a quadra era aberta, e muita chuva. E naquela noite, quando tudo se fechou e começou a chover, e os irmãos correndo, um para um lado, outro para outro, outros armando guarda-chuva, outros botando uma capa e tal, e eu estava conduzindo aquele culto. E um pastor, que era o pastor ali de Penedo, Alagoas, era ele o pregador não, ele veio com a caravana, o pregador foi o pastor Antônio dos Santos, e naquele momento ele disse: pastor, o senhor me concede um momentinho aqui o microfone? E eu entreguei. E ele disse: irmãos, quem estiver debaixo das marquises, venha para cá. Quem armou os guarda-chuva, desarme os guarda-chuva. Quem está encapotado, desarme tudo, porque o Deus de Elias é o nosso Deus, e durante esse culto não vai chover nem chuviscar, e depois que o culto terminar, Jeová vai derramar chuva na terra. E aí o Pentecostes começou, e os crentes vieram, o céu se abriu, que até os políticos que estavam lá no trabalho, o prefeito da cidade, ficou maravilhado. Disse: nunca vi uma coisa dessa. Os crentes mandam até no céu. Oh, glória a Deus. A oração, né, ela faz coisas maravilhosas. Então, se você estiver com alguma dificuldade, o remédio é oração. Ore e o Senhor ouve a sua oração. Deus nos abençoe. Amém. Está dado o recado aí, nosso pastor José de Jesus, irmão. Começou pegando fogo. Começou pegando fogo. Também mandando um abraço ao irmão André Dória, assistindo aqui a nossa programação. Pastor, eu fui dar uma analisada no círculo de oração, se dar uma lida, alguma coisa, né?
E aí eu vi a história das Assembleias de Deus, as irmãs aí. Em 1906, os missionários que não se conheciam, Gunavir e Daniel Berger, eles se encontraram num congresso batista lá em Los Angeles, que era o foco, era o pico, como diz hoje a moda, né? O local do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Em 1910, eles resolveram vir para o Brasil, tiveram a profecia de vir para o Pará, né? Para Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, eles foram congregar, através de algum conhecimento, na Igreja Batista, que eles eram membros da Igreja Batista. E me chamou a atenção nessa história toda, é que eles foram impedidos de congregarem ali, por conta que os irmãos reclamaram que eles oravam demais, né, e eloquentemente, né? Então, quer dizer, aí a oração incomodou naquele momento ali. Então, eles, juntamente com 17 pessoas, foram expulsos, né? Foram convidados a se retirar de congregar na Igreja Batista e tiveram que congregar em outro lugar. Dali nasce, tem com outro nome, mas depois se forma a Assembleia de Deus no Brasil. Nessa nascente das Assembleias de Deus no Brasil, em 1911, um ano depois, a irmã Celina de Albuquerque, ela é batizada com o Espírito Santo. Então, Deus já estava direcionando o caminho, né, pastor? O primeiro batismo do Espírito Santo foi uma mulher no Brasil, né? A irmã Celina de Albuquerque. Mas, com o passar dos anos, vários anos, 32 anos depois, em 1942, em Pernambuco, no bairro de Casa Amarela, a irmã Albertina Bezerra, juntamente com a irmã Malfada Bezerra, né? A Albertina Bezerra convoca as irmãs ali, né? Para que tivesse um momento de oração entre elas, pela sua filha, Azuleika, né? E ali Deus faz um grande milagre. Não no momento, mas elas continuaram orando, Deus batizando, Deus cumprindo promessas, mas Azuleika, que não andava, não falava, e era uma promessa na vida da irmã Albertina, né? Albertina Bezerra. E logo depois a Azuleika passou a andar e o médico tinha dado 8 anos a ela de vida, ela viveu mais 31, morreu com 49 anos por aí. Mas o que é que eu quero dizer e perguntar às irmãs, entrar no assunto? É que naquele momento ela teve aquela revelação, recebeu um folheto, está vendo como é importante o folheto? Eu tive a confirmação do meu batismo com um folheto, depois de muitos anos depois, se eu deveria ou não se batizar nas águas. E a irmã, ela recebeu um folheto das Assembleias de Deus, que dizia que a oração é como um círculo no céu. Então, dali ela teve a ideia e botou o nome de círculo de oração. E o círculo de oração, segundo a informação que eu busquei, começava às 7 horas da manhã, pastor, e terminava às 5 horas da tarde, sem intervalo, né? E as irmãs ainda não queriam sair. A irmã Albertina tinha que terminar, porque o negócio era tão bom que eles não queriam sair. Então, o círculo de oração passou a ser um suporte de oração, né? Passou a ser um suporte de peso para aquelas mulheres que oravam, e dali de Casa Amarela se espalhou por todo o Pernambuco, Paraíba, e chegou hoje no Brasil. Todas as Assembleias de Deus e outras congregações, elas têm um trabalho de círculo de oração. Então, o círculo de oração, ela tem uma importância que o irmão Wanderson até colocou aqui. Ele disse, está na frente da batalha, está na frente. Então, como a cavalaria, né, antigamente nas guerras, ela tinha aquele batalhão de frente. Então, a preparação tem que ser total, né? Às vezes a pessoa aceita, mas não quer se preparar, não quer se doar, né? Eu gostaria de saber das irmãs, as irmãs sentem o peso dessa responsabilidade, a nossa irmã Rosemary sente o peso da responsabilidade de estar frente de um trabalho desse, que além de ser dirigente de círculo de oração, é coordenadora de círculo de oração, quer dizer, o peso ainda é maior, é dobrado, né? Então, como é que a irmã convive com esse peso, a preparação? Glória a Deus. O princípio de tudo, em primeiro lugar, é o temor a Deus, que nós devemos ter, porque sem a ajuda dele, nós não chegamos em lugar nenhum, somos totalmente dependentes dele. E depois, termos disciplina, bastante disciplina, porque além de dirigentes de círculo de oração, nós somos esposas, nós somos mães, né? Nós trabalhamos fora, muitas delas trabalham fora, então exige de nós disciplina,
né, exige de nós também que tenhamos o nosso particular com Deus, o nosso devocional com Deus, porque sem isso nós não recarregamos as nossas forças para suportarmos. Porque o que é interceder? Interceder é você sentir a causa de alguém. E muitas vezes a maioria das causas são realmente causas pesadas, né? Existem batalhas físicas, né? Existem batalhas emocionais, mas existem batalhas que é cara a cara com o adversário da nossa alma. E para isso precisamos e essencialmente dependermos de Deus. Para isso, e buscarmos dele força, sabedoria, graça, direcionamento para lidarmos com as adversidades que chegam até nós. Pois é. Aí o nosso pastor coloca aí a necessidade de estarmos fortalecidos, né? Estarmos empenhados cada vez mais. Nossa irmã Mara, a irmã que é mais nova aí do grupo aí, né, que está à frente, quando a irmã foi convidada, o que foi assim que a irmã, qual foi a primeira reação da nossa irmã Mara aí? Então, eu fiquei assim como o irmão falou, né? Eu fiquei, irmã Anita foi embora, né? Maria das Graças, que fazia parte com as meninas, e eu acho que ela foi a primeira aqui em São Cristóvão, uma das primeiras, né? Coordenadora do Círculo de Oração. E eu fiquei, a responsabilidade ficou assim, tipo, substituir irmã Anita, não é uma tarefa fácil, né? E eu me senti realmente, meu Deus, me ajude. E só Deus para nos capacitar, né? E Rose falando, né, da responsabilidade, realmente é uma responsabilidade muito grande. E o que eu acho interessante é que o Espírito Santo, ele toca na gente. Tipo, dá vontade de fazer alguma coisa. Epa, você é dirigente de círculo de oração. E coordenadora, ainda é mais responsabilidade ainda. Então, Deus, o Espírito Santo, ele sempre toca na gente. Porque tem alguém, né, no meio que está observando, né, como aquela mulher que ela falou, né, tenho observado esse santo homem de Deus. Então, bem assim, o mundo olha para a gente, né, tenho observado essa mulher de Deus, tenho observado essa dirigente do círculo de oração. Então, isso nos traz mais responsabilidade, né, não só com Deus, mas com o mundo também, porque nós temos que dar exemplo, né? O que eu acho interessante, eu vendo a história da nossa irmã Albertina, é o mesmo nome da minha avó de Pernambuco, minha avó de Pernambuco também, de Arco Verde. E aí é que o marido não era pastor, né? Ela teve a iniciativa, né, de fazer aquilo. Então não precisa, né? Nós vemos aí as nossas irmãs aqui, mas a iniciativa que a pessoa teve. Então tocar de Deus, o tocar. A nossa irmã Beta mesmo, ela auxilia o esposo, Milton Madureira, numa congregação grande de São Cristóvão, que é a congregação do Alto da Divinéia, importante, num bairro importante da nossa cidade, né, que é do Alto da Divinéia. As dificuldades que a irmã tem enfrentado, né, a irmã tem enfrentado as batalhas aí, como é que a irmã tem feito para enfrentar essas batalhas do dia a dia? Não tem sido fácil, né, irmão Fábio, mas o Senhor, ele tem nos ajudado, né? O Senhor, ele tem nos ajudado. E interessante que ser dirigente de círculo de oração não é porque meu esposo é dirigente de uma congregação. Sou dirigente de círculo de oração porque foi o Senhor que me chamou para ser uma dirigente de círculo de oração. E mais essa responsabilidade de ser coordenadora. Talvez eu estou ali ajudando eles. São aquelas pessoas que se sentem incapazes. Deus nunca chama aquelas pessoas que se acham capazes.
porque a Bíblia diz que Deus oculta a inteligência dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Todos aqueles que se acham incapazes, é perigoso você participar de uma atividade da igreja ou ser um líder da igreja se achando capaz. Quando se acha capaz, pode ficar certo que a estrada deste será uma estrada muito curta, muito pequena, vai ser por pouco tempo. Mas quando ele diz, Senhor, quem sou eu? Você vê que a responsabilidade é tão grande que quando o Senhor chama Jeremias e ordena ele diz, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Esta é a posição, Wanderson, do verdadeiro homem ou mulher que tem a chamada de Deus. Eu, Senhor, não sei falar, eu sou uma criança. Foi preciso o Senhor dizer a ele, não diga que você é uma criança. Interessante, pastor, é que eu sempre comento isso com as pessoas, que é fácil de compreender, mas as pessoas acabam não entendendo. Na igreja, nós estamos na contramão do que você vê no mundo. No mundo, as pessoas dizem, me coloque, porque eu sei, eu posso, eu tenho capacidade, eu estudei, eu me preparei para ser. Na igreja é o inverso. Quanto mais você diz que não pode, que não serve, que não sabe, que não tem, aí Deus diz, é assim que eu quero. Porque aí quem aparece sou eu, não é você. Sou eu, é verdade. Então é assim que Deus faz, sabe, irmão? Ele aparece e não nós. Na hora que você é usado por Deus, naquele momento precisamos ter até muito cuidado, que às vezes as pessoas vêm com aqueles elogios, né? As pessoas às vezes, não digo que tem deles que até na simplicidade vem, diz, rapaz, mas que palavra, mas como Deus lhe usou e tal. Mas o nosso dever é naquela hora que estamos ouvindo aquilo, não receber aquela glória para nós, mas mandar lá para cima. Glória a Deus. Porque quem é digno de toda honra e de toda glória é o Senhor, não é? Então, Deus, ele não chama os capazes, ele chama para capacitar. Agora, quando ele chama, ele capacita. E como é que ele capacita? As irmãs que têm o ministério da intercessão têm um preço árduo a pagar. Não é fácil ser uma dirigente de círculo de oração, não. É muito difícil. Por quê? Porque a dirigente de círculo de oração é aquela que recebe muitas vezes os problemas de alguém e vai ajudar na oração, aonde às vezes aquela irmã dirigente de círculo de oração, os problemas é muito mais do que aquela que vem e lhe procura, mas você não pode dizer, irmã, a minha situação é pior do que a sua. Não, tem que estar em fracas, mas fortalecendo a muitos, sempre com uma palavra de entusiasmo, de coragem, às vezes na frente do círculo de oração, doente, mas dizendo, Jesus, ele cura, e ele vai curar aqui nessa tarde, ele já está curando pelos olhos da fé, e a irmã doente. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É um ministério glorioso, porém um ministério espinhoso. Dirigente de círculo de oração, eu acompanho há muito tempo, porque a minha formação foi no círculo de oração, na escola bíblica dominical, por isso que eu sou amante, né? E o círculo de oração foi aonde eu me criei, no círculo de oração, com aquelas mulheres de Deus, aquelas mulheres que, confesso às irmãs, que quando eu via elas, eu queria até me esconder, aquele temor no coração daquelas irmãs, porque quando elas olhavam assim para a gente, parece que elas estavam já dizendo alguma coisa, só pelo olhar, né?
E quando abria a boca, a gente ficava, oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque eram aquelas mulheres simples, mulheres que não tinham a cultura que hoje vocês têm, mas eram vasos cheio de Deus, nas mãos de Deus, cheios de Deus. E outra coisa, viu, irmãos? Eram aquelas mulheres que faziam a diferença no ciclo de oração. Tinha umas que eram dirigentes e tal, mas não tinha diferença. Sabe por quê? A diferença que eu digo, os ciclos de oração daquelas mulheres eram um ciclo de oração arroiado. O povo corria para o ciclo de oração, porque aquelas mulheres tinham algo de Deus para transmitir para aquele povo. E quem não gosta de sombra, né? Aí o povo corria, irmãos. Tinha irmãos que já vinha direto dos seus trabalhos, do seu emprego, não ia nem para casa, ia para o ciclo de oração. Fábio disse que os inícios do ciclo de oração foi assim, das 7 até as 5 da tarde. Eu alcancei esses dias no ciclo de oração. Eu mesmo, no dia que era o ciclo de oração, eu não tinha outro compromisso. No dia do ciclo de oração, eu pegava a minha pasta da escola, meus livros, escondia lá debaixo do colchão, para minha mãe não ver. Pegava a minha Bíblia, botava dentro da pasta, vestia a farda da escola, mas não ia para a escola, eu ia para o círculo de oração. Ia estudar no círculo de oração. Estudar no círculo de oração. Até o momento que uma irmã de saudosa memória, a irmã Natália e a irmã Morena, que todas as duas já são de saudosa memória, me chamou para eu ser o porteiro do círculo de oração. E aí eu fiquei nessa responsabilidade. Disse, irmãs, e como é que eu vou ser o porteiro? E eu não vou para a escola e venho para aqui, e se minha mãe passar por aí e me ver na portaria da igreja? Ela disse, você vai ficar sendo porteiro pelo lado de dentro, você fica dentro. Quando alguém chegar e bater a porta, você abre. E aí, assim está certo. Aí fiquei pelo lado de dentro, sendo porteiro da igreja, servindo água às minhas irmãs, dirigentes do ciclo de oração, vendo o que elas precisavam ali para ajudar a elas, e tudo que Deus usou aquelas mulheres se cumpriu na minha vida. O pastor, e muitas dessas mulheres, né, desse tempo que você está falando, era analfabeta, né, não sabiam ler. Tinham dificuldade de leitura. Então, isso prova que, como o Vanzinho falou, não é buscando lá fora o conhecimento, é o próprio Deus que dá, é o próprio Deus que capacita. Porque como é que pode uma mulher sem saber ler, né, muitas vezes prega, né, a nossa irmã, uma das que passaram por aqui, a nossa irmã Osana, a saudosa nossa irmã Rainha, foram mulheres cheias do poder de Deus, são, né, irmã Osana, graças a Deus, é uma mulher cheia do poder de Deus. Eu estava comentando com Rose um dia desse, que quando a gente chegava lá na casa dela, né, e ela fazia uma oração por a gente, ela toda magrinha, mas se tremia toda de poder, era uma coisa linda, né? Então, isso prova que nós somos dependentes do Senhor, porque se Ele não der, nós não temos. E o ministério, o círculo de oração, ser dirigente do círculo de oração, é uma vocação. Orar, todos nós oramos, todos nós temos a prática da oração. Mas ser do ministério da intercessão é algo vocacional, é Deus quem vocaciona, é Deus quem escolhe e separa e entrega essa responsabilidade. Então, é vocacional. Deus tem uma chamada na vida de quem vai ser dirigente do círculo de oração. É um chamado de Deus. E eu acho interessante que, quando o Fábio aqui trazia o relato histórico aqui da fundação do Círculo de Oração, que os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, meados na década de 90, lá no início, 1990 a 1911, 1910 a 1911, aquele período, era o momento do avivamento, né? O avivamento estava pulsante naquela região dos Estados Unidos, e eles experimentaram do poder pentecostal, receberam essa missão de atravessarem o oceano e vir para cá, trazer a mensagem pentecostal, né? E interessante que tudo começa, meu pastor, minhas irmãs, a partir da prática da oração. O avivamento começou porque o povo se despertou para orar,
Os missionários foram enviados porque buscaram a Deus em oração, chegaram no Brasil e foram tendo sucesso mediante a oração. E o que me chama a atenção é que, né, e aí fica uma pontinha de ciúme, né, que pode, né, uma pontinha de ciúme, é que Deus, parece, meu pastor, que Deus ele reserva essa sensibilidade espiritual mais aguçada na vida das mulheres. Porque o círculo de oração vai começar com as mulheres, com a visão que Deus deu às mulheres. As mulheres vão encabeçar a fila, vão tomar a bandeira e dizer, agora é com a gente. E começa este movimento lindo no Brasil, né, que através da oração, a Assembleia de Deus aí já vamos com mais de 100 anos, de um ministério produtivo, várias vidas tendo um encontro com Cristo, através da retaguarda da oração, que é feita por vocês, mulheres de oração. Então, a minha pergunta, na verdade, é a minha deixa, para que a gente possa comentar aqui nessa tarde, é que nós vemos ao longo da história, que a oração foi quem regou o desenvolvimento da igreja no Brasil, e no mundo de um modo geral. E nós, isso é fato, e acredito que as irmãs aqui concordam comigo, nós estamos vivendo em um momento que o povo não quer mais orar. Isso é fato. A geração de hoje, meu pastor, minhas irmãs, não quer orar. E se ora, feijão com arroz. Só para sobreviver e nada mais. Nem pastor ora mais, né? Pastores hoje estão abrindo mão, como a nossa irmã Rose bem colocou, do devocional. Cada uma das irmãs aqui, o pastor, quem está à frente de um trabalho, ele é o líder, ele lidera as pessoas, mas ele é um crente. Ele precisa ter a vida devocional dele. Ele precisa ter o momento para que a vida dele também esteja alicerçada, esteja alimentada. Então, como é, né? Diga aí para o nosso público, os nossos irmãos, como é hoje ter essa responsabilidade de ser a dirigente, uma dirigente. Vamos tirar a questão da dirigente geral, mas ser uma dirigente do círculo de oração em meio, né, a uma geração, uma época de pessoas que não querem mais orar. Eu acredito que muitas vezes pode até vir aquele sentimento de dizer, poxa, eu estou lutando tanto, eu estou batalhando tanto, eu estou me esforçando todo, mas o povo que precisa não quer pagar o preço. Né? Como é ser essa referência de oração em meio a uma geração que não quer mais orar? Eu queria ouvir o comentário das três. Começou de lá para cá, vamos começar daqui para lá agora. Vamos ouvir a nossa irmã Mara primeiro, depois a nossa irmã Bernadette e a gente fecha com a nossa irmã Rose. Então, o auxiliar Wanderson, eu sempre peço a Deus sensibilidade, sabe? E coração contrito. E visão de Deus também, né? Porque quando a gente tem sensibilidade, a gente percebe as coisas, a gente fica sensível à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes, assim, a gente está em casa, fazendo até as coisas mesmo, e Deus, ele começa a bradar, né? No nosso coração, olha, vá orar para fulano. Já aconteceu comigo. Vá orar para fulano, eu disse, meu Deus, mas tem tanta coisa para fazer, e eu deixo tudo lá e vou interceder. E quando eu encontro a pessoa, eu falo, olha, Deus, ele mandou orar. Aí, às vezes eu mandava um zap, ela disse, olha, eu estou precisando mesmo. Então, isso é sensibilidade. Então, em meio a esse mundo, como o irmão falou, né, que as pessoas não querem mais pagar o preço na oração. Deus, eu sempre peço assim a Deus isso, sensibilidade. Diga aí como é ser dirigente nesse momento. Hoje está escasso, né? Como você já falou, né, auxiliar Wanderson, a oração. É como você disse, às vezes a gente está pagando o preço por uma pessoa, esquece até mesmo de si, né? Para orar por aquela pessoa. E eu tive uma experiência um dia desse, que uma pessoa me pediu uma oração, me pediu a oração e disse assim, mas não peça para o Senhor fazer assim não, porque eu não quero. Meu Deus. Aí quer dizer que me pediu oração e já estava dizendo que como não era queria. que queria, né? Tá o entendendo? pedido pronto já. Né? E é difícil, está um pouco difícil hoje, porque a gente estamos orando, pagando o preço por alguém, e alguém está fazendo pouco caso mesmo
na oração. Mas é como Mara disse, quando a gente busca mais ao Senhor, o Senhor está ali nos impulsionando para orar por alguém. E muitas das vezes a gente até, meu Deus, será que não é coisa da minha mente? Eu digo por mim, que às vezes acontece algo, eu digo, às vezes, uma vez eu disse a Rose disse, Beta, você tem de perder esse medo. Mas às vezes o Senhor me impulsiona para fazer algo através da oração, e eu ali me seguro, porque às vezes fico achando que é coisa da minha cabeça, e depois eu vou conversar com aquela pessoa e realmente estava passando pelaquela situação. Então, se a gente buscar ao Senhor e ficar, como Mara disse, a gente ficar sensível à voz do Senhor, Ele está ali pronto para nos orientar como nós vamos fazer. E nos dias de hoje, não digo só quem não é dirigente, mas que dirigente também passa por essa dificuldade, que a frieza, né, chegou. O mal do século, né? A frieza chegou nos dias de hoje, a questão da oração, porque sabemos que a oração é a base do crente. E se a gente não ora, a gente vai ficar fraco, né? E é por isso que hoje está acontecendo muito isso. Muita gente está esfriando na oração, por conta de muitas coisas que está acontecendo, né? E está esquecendo de buscar o Senhor. E acaba sobrecarregando vocês que são dirigentes, né? Só quer vir aqui pedir. Olha, eu peço oração. Ore por mim. Interceda por mim. E tu, varão? E tu, vaso? Está orando, está intercedendo? Ou só quer botar o pezinho no ombro das irmãs? Né? Fica difícil. Rose, diga para nós aí. Então, irmãos, realmente, servir a Deus nunca foi fácil, né? Servir a Deus, ser cristão autêntico, nunca foi, mesmo porque Jesus, Ele já nos disse isso, tem que ter renúncia, tem que abrir mão do nosso eu. E assim, eu nasci e me criei na Assembleia de Deus, né? Então, eu também fui frequentadora do Círculo de Oração desde a minha infância, né? E eu via como Deus se manifestava através das dirigentes no Círculo de Oração. E hoje, né, eu não digo isso achando bom, não. Mas, infelizmente, eu faço parte de uma geração que não ora. Porque oração requer tempo e disposição. Para você desenvolver um relacionamento com Deus, ou com qualquer pessoa, requer tempo e disposição para se conversar, para se conhecer. E a Deus, isso a gente faz através da oração. E hoje, a maioria das nossas orações é 10 minutos, no máximo 40 minutos. Hoje é muito difícil, nos dias atuais, se orar 1 hora. E quando se faz isso, a gente vê boa parte da igreja sentada. Porque alguém já orou 2 minutos, aí fica mexendo hoje no celular, fica lendo a Bíblia, porque na igreja não é lugar de ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia em casa, né? Você não tem que ler a Bíblia na hora que o pregador está pregando, você tem que estar prestando atento à voz de Deus naquele momento. Com certeza. Né? Ou conversando. Às vezes é revista da Avon, né? é revista da Tupperware. Conversando. E quando a oração levanta, a nave da igreja, o público, quer algo de Deus. Sedento. Né? Está sedento. Mas não se prepararam. Com quer certeza. esperar somente de nós. Né? Quer que venha somente de nós. Claro que nós temos a responsabilidade. Como eu falei, o devocional é para isso. Para nós nos prepararmos, desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, mas também buscar de Deus para dar ao povo. Né? Porque se lá do alto não vier, a gente não tem nada. Né? Vai ser aquela coisa totalmente natural. E círculo de oração, como o nosso pastor José sempre frisa aqui, é um culto de poder. É um culto de manifestação da presença de Deus. É o culto que alguém entra em silêncio, realmente despedaçado, desesperado, aflito, e Deus naquele momento manda do céu o recado para você, você se levanta e diz, vem aqui que eu vou fazer uma oração, porque Deus vai entrar. Eu sei, porque era assim. Eu acompanhei a saudosa irmã Valdete, a irmã Rainha, mulheres que realmente Deus se manifestava de uma maneira sobrenatural. Era muito o poder de Deus. E só para frisar aqui, quanto aquelas mulheres realmente oravam e quanto é importante nos dias atuais nós orarmos, buscarmos a Deus, porque ser sensível hoje também está escasso. Deus às vezes procura alguém, né, para poder dar livramento a outrem, mas está todo mundo ocupado.
Né? Não tem sensibilidade. Faltou a sensibilidade. Né? Não tem sensibilidade. Ou às vezes Deus fala, né? Mas você está tão ali no corre-corre, não posso parar. Não é meu parente, não é alguém do meu coração, então eu não paro. Né? Mas ser intercessora é você parar naquele momento, realmente sentir a dor de alguém, tomar para si aquela causa e dizer, Deus acha, Senhor trabalhe, né? Entrar realmente no terreno do adversário e repreender ele na autoridade que há no nome de Jesus e o milagre acontecer. Porque eu lembro de uma vez que a minha mãe, ela foi acometida de doença de Chagas no coração crescendo, ela estava prestes a fazer uma cirurgia, já estava tudo certo. E ela tinha dito na sala do médico, disse, doutor, se o senhor quiser, eu vou fazer essa cirurgia. Mas se não, o próprio Deus vai me curar. E foi aqui, no Círculo da Oração, não era um Círculo da Oração festivo, o Círculo da Oração não tinha também tantas pessoas, mas Deus usava a saudosa irmã Valdete naquela tarde de quinta-feira e apontava para minha mãe e dizia assim, irmã Dai, nessa tarde Deus está fazendo uma cirurgia no seu coração, está lhe dando um coração novo. E a minha mãe, até hoje, ela nunca fez cirurgia cardíaca. Né? Realmente é muito difícil, é um peso muito grande, porque vem as dificuldades, o adversário da nossa alma é como um leão, ele não brinca, ele está todo o tempo querendo nos estimular, dizendo, ora para quê? Né? Numa pandemia dessa, tantas dirigentes, e o que é que está acontecendo? A gente só vê os casos aumentarem, pessoas desesperadas, outras morrerem, e às vezes eu tomo essa responsabilidade para mim. Eu digo, Deus... Até dentro da própria igreja, pessoas em desespero, né? Em desespero. Em pânico. Tem crentes dentro da igreja. Exatamente. E eu fico, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque eu preciso, Senhor, ser alguém que realmente mova o seu coração, mova a sua mão em favor da terra. Então haja, Senhor. Mas eu sei que a mão de Deus trabalhando, porque dentro da igreja, fora Ele quer mostrar para o mundo que realmente Ele é Deus, que não há outro além dEle. Mas para a igreja, nesse tempo eu sei que é a mão dEle querendo colocar muita coisa no seu devido lugar. Porque ainda nós somos pentecostais, nós ainda dependemos de Deus, nos nossos templos devem haver santidade, então Deus Ele está trabalhando. E eu sei que realmente depois dessa pandemia passar, eu sei que isso vai passar. Vem alguma coisa de Deus aí, vem. Mas eu sei que depois que isso passar, eu acho que muitas pessoas vão se despertar realmente para buscarem entender que é Deus, que precisam de Deus. Com certeza. Gostaria de registrar aqui que temos irmãos aqui no Facebook assistindo, a Rosângela Costa, Paz do Senhor, Genilde Gomes, Jéssica Santos, Adson Moura, Laércio Américo Santos, Rosângela de novo, Isabel Ferreira, Alex França, Paz do Senhor, povo de Deus, amigo Wanderson, Adson Moura, verdade, irmã Ilemara, vocês são grandes exemplos. Adson, Laércio, está aqui, e as pessoas estão participando conosco aqui, então Deus tem feito grandes coisas. A irmã Rosemary, ela falou que as pessoas hoje não querem pagar preço, e o irmão Wanderson falou de uma geração diferente, a geração, pastor, que não ora, né? Nós estamos vendo uma geração que está mais preocupada em aparecer do que crer, né? Então a preocupação está sendo muito grande. Nós temos aqui essa ferramenta aqui que Deus levantou para que isso fosse, né? Quando eu comecei ali, tinha muita gente que ficava incomodada, até parte de mim quiseram dar aqui dentro da igreja, disseram, não quero minha imagem divulgada não, e tal, eu consultei advogado e tudo, eu disse, pronto. Mas o que é que acontece? Essa ferramenta foi levantada, mas não é para as pessoas se aparecerem nessa ferramenta, é para que a gente aqui comunique, leve às pessoas o que acontece dentro da igreja, essa programação, por exemplo, o culto, levar uma mensagem de esperança. Enquanto tem muitos crentes que não assistem Escola Bíblica Dominical, através aqui das nossas redes sociais, não assistem os nossos cultos, mas tem pessoas não evangélicas, eu tenho ouvido testemunho, que têm assistido, né? Até falou do culto da família, que tem a direção da irmã Rosa e a irmã Jaqueline. Disse, olha, aquele culto é uma maravilha e tal, uma pessoa me disse, familiar meu. Então as pessoas estão interessadas em conhecer, em aprender mais de Deus.
né? Enquanto muitos aí estão dormindo, que estão aqui dentro de casa dormindo, tem pão quentinho toda hora, água na boca, quem está fora está sedento, está com fome, está preocupado. A irmã fala que depois da pandemia as coisas vão mudar. Eu não acredito muito em mudança não, porque a mudança quem faz é o nosso Deus quando entra na nossa vida, independente da tempestade que estivermos passando, né? Mas eu acredito que a mudança quem faz é Deus. Se a pessoa está aqui há não sei quantos anos e não consegue mudar, não é uma pandemia que vai mudar ela, quem muda é o nosso Deus, né? Mas eu gostaria de saber, o nosso irmão Wanderson aqui, eu acho que tem alguma pergunta, mas eu gostaria ainda de saber das irmãs, né? Em meio a essa pandemia, como é que tem sido os pedidos, os contatos? É isso que eu estava falando, né? Tem sido mais de pessoas evangélicas ou não evangélicas? Que eu tenho ouvido o clamor de pessoas não evangélicas, né? Ontem eu vi o irmão pregando aqui, o irmão Rafael, que ele falava de aproveitar as oportunidades. A gente já vinha falando isso em um programa antes, mas ontem Rafael confirmou aqui, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para confirmar aquilo que a gente havia falado em algum programa antes. Então, as oportunidades são raras, como diz o ditado popular, cavalo selado só passa uma vez, né? A gente tem que perceber, né, irmão Wanderson? Então, as irmãs aí, o irmão Wanderson pode ficar, o pastor, à vontade, mas nesse momento de crise, né, de situação calamitosa, porque a crise não é só a pandemia, tem gente que está morrendo de depressão, entendeu? Síndrome do pânico, preocupação. Está cometida aí. Os irmãos fiquem à vontade. Pastor, só aproveitando a deixa de nossas irmãs que comentaram agora, referente à questão da sensibilidade, eu vi um testemunho, né, do pregador, nosso pastor, o pastor Ferreirinha, ali de Abreu e Lima, justamente se encaixa com essa questão da sensibilidade. Ele contando que uma certa vez ele vinha dirigindo um carro e se envolveu, né, num pequeno atrito no trânsito. O cara com uma caçamba estava impedindo a passagem do carro dele, e ele buzinou, pediu para o cara tirar a caçamba, e o cara ficou zombando da cara dele, e ele na época era policial militar. Ele disse que estava com um revólver niquilado lá, um 44 Magnum desse tamanho, dentro do carro. Aí o temperamento dele subiu com aquela situação. Ele disse: vou descer do carro, vou sacar essa arma, vou botar na cara dele para ele saber como é que a banda toca. Só que ele disse que não percebeu, mas o carro dele estava parado, rente com a frente da casa de uma dirigente do círculo de oração. E ele disse que quando estava dentro do carro, no calor do pensamento, para fazer uma besteira, a dirigente saiu da porta de casa e gritou o nome dele: Ferreirinha! Quando ele olhou pela porta, disse: toque na chave do teu carro, arraste e vá-se embora, porque Deus está de olho em você. Ele disse que na hora ele ligou o carro, fez a volta e foi-se embora, e o problema foi evitado, porque tinha um crente na brecha, sendo sensível à voz de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, minhas irmãs, as irmãs falando, quando antes falou sobre o desânimo para a oração, isso me tocou profundamente, porque eu ainda sou daquela geração de homens de Deus que ora. Eu tenho visto que acabou muito isso. E nós como líder, as irmãs como líder do círculo de oração, trabalhar para ser exemplo. Como é que eu vou exigir que as irmãs e os irmãos aqui orem se eu não sou um homem de oração? Eu tenho que mostrar com o meu exemplo. E o que eu observo é que os líderes, na sua maioria, ficam em cima da posição que exerce, entendeu? E acha que não depende mais de Deus. Eu vi um testemunho de um pastor que ele pregou, Deus salvou uma multidão de pessoas, foi aquele sucesso que ele se sentiu o cara. Aí um irmão vem e disse: pastor, eu queria levar o senhor ali em um lugar para o senhor ver
Aí foi com ele, chegou lá, era um local de muitos idosos, né? Um asilo de muitos idosos que estavam ali. Aí disse: olha, pastor, eu quero dizer para o senhor que nós já vem, não me lembro tanto o tempo. 6 meses. Nós já vem há 6 meses, esse povo aqui, esses idosos aqui, orando, jejuando, fazendo vigílias, para Deus lhe usar da maneira como Ele lhe usou hoje, naquele trabalho. Pastor que estava se sentindo bam, ele sentiu que abriu um buraco e ele entrou. Porque não é ele. O resultado de tudo aquilo que houve, que ele pensava que seria ele, não era ele. Era aquele simples velhos e velhas que intercederam e oraram pela vida do servo de Deus. As minhas irmãs, é uma das coisas que a gente sempre pede, e eu gostaria que as irmãs sempre batessem na tecla. As irmãs que são do círculo de oração, sejam exemplos. Exemplos como? Ora, uma dirigente de oração, que todo mundo já orou bastante, já tudo, mas ela só chega quando já está perto de acabar a oração. E ainda quando chega desfalecida. Irmãos, uma das maiores armas que Satanás ele tem se utilizado nesses últimos tempos, colocando na vida de muitos, é o desânimo para orar. Porque ele sabe que se nós perdermos este ânimo, este vigor da oração, ele vai ter um território bem seguro para ele atacar, porque ele sabe que a oração, ele quer atacar, mas ele não pode, porque a oração, ela tem o poder de destruir as fortalezas de Satanás. Então, ser o exemplo na oração. Eu mesmo falo isso por misericórdia de Deus. Eu gosto de dar exemplo. Eu fui primeiro vice-presidente da convenção, eu fui conselheiro de várias regiões, dado a minha luta, o meu labutar, mas eu sempre cheguei de primeira para dar exemplo aos demais. Primeiro. Na minha igreja, onde eu pastoreio, eu gosto sempre de lutar para ser o primeiro, assim, para chegar cedo, para orar, para buscar a Deus, porque eu aprendi assim, quando eu chegava na igreja, que eu já via o meu pastor de joelho, lá, meu pastor presidente, aquilo era uma lição. Puxa, meu pastor já está ali de joelho, com tantas tarefas, com tantas dificuldades que ele tem, com tanto trabalho, mas já está ali. Chegou cedo. Então, quem lidera tem que ser exemplo, tem que pedir a Deus essa graça para ser exemplo, chegar cedo, porque quando você for exortar naquela área, o inimigo vai lhe ouvir e vai ficar quietinho e caladinho. Mas quando não se dar o exemplo, diz: tá, e ele? Tá, e ela? Entendeu? Então nós temos que ser exemplo em tudo. Paulo diz: seja, Timóteo, exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, e eu ainda acrescento, e na oração. Pastor, só que está também ligado aqui com a gente a Marta Moreira Souza, Marilda Fortes, a mãe do nosso neto aqui, Tatiane Dantas, Edilene Obtério Isabel Ferreira, eu já falei, né? Então é isso aí.
Agora é importante, o pastor falou sobre esse pastor aí, e a gente assistiu junto essa pregação, não foi, pastor? E esse pastor, o que eu achei interessante é que as irmãs é esse suporte que o pastor, o líder, como a irmã Beta, a irmã Mara, faz a sustentação ali do marido, né? É uma muleta mesmo espiritual, às vezes, para o marido, segurando, sustentando, né? E me lembra muito o serviço público, né? Eu me lembro que a gente, uma equipe, quebrava a cabeça para fazer um evento lá onde eu trabalho, quebrava a cabeça, perdia a noite e tal, e na hora chegava o secretário da pasta e chegava o chefe geral, e aí dizia, olha, tivemos um grande esforço, mas estamos aqui e tal, e eu ficava com raiva ali no canto, eu digo, rapaz, o cara não fez nada, até não queria que fizesse, mas depois eu entendi, eu disse, não, mas se ele não quisesse que eu estivesse ali, aquilo também não aconteceria, né? Então, a gente, as irmãs que têm esse papel de sustentar a igreja, às vezes se questiona, né? Porque muita gente, às vezes, acha ruim, porque as irmãs estão à frente disso, estão à frente daquilo, né? Estão à frente daquilo, mas as irmãs estão trabalhando e a recompensa não vem ali, vem de Deus, né? A gente sabe disso. Né, pastor? E como é esse sentimento aí de vocês, de estarem sustentando uma obra dessa, porque vocês são um suporte aqui espiritual, também para a obra, né? Para o ministério do nosso pastor, para a nossa igreja. Então, como o nosso pastor falou da responsabilidade, né? É assim, responsabilidade, Fábio. E o pastor falando ali, eu me lembrei, né? O poder da oração. Quando o Otávio estava no hospital, ele passou por um processo de 7 meses, que ele fez a retirada do apêndice. A gente estava lá no Alto da Divinéia. E quando ele recebeu a alta, veio para casa e retornou ao hospital de novo e tinha que fazer outra cirurgia, porque o intestino dele grudou. E aí foi assim um momento que a gente orou muito, né? Foi um momento mesmo de dor, né? Porque eu vi meu filho entre a vida e a morte. E aí foi quando a gente percebeu, aleluia, assim a união da igreja, né? A gente recebia mensagem pelo Zap, olha, a igreja está orando. E aí Deus tocou no coração do presbítero Fábio para fazer o matutino. E a gente estava esperando sair o resultado dos exames para ver se ia fazer a cirurgia ou não. E a nossa família ficou praticamente hospitalizada junto com o Luiz. E ali a gente fazia nossos cultos, né? Cantava hino da harpa, lia a palavra, Valério levou o óleo para ungir. Mas quando a igreja, né, ali no Alto da Divinéia, entrou no matutino, foi 7 dias de matutino. No primeiro matutino, nós já vimos resultado, né? Ele já apresentou melhora. E assim, a partir de quando começou o matutino, quando encerrou, Otávio a médica já tinha descartado a chance de fazer outra cirurgia, porque Jesus chegou. Então, a importância da união da igreja, assim, do envolvimento, a oração, quando a gente se une para orar, aleluia, Deus, ele atende a nossa oração, né? E assim, como o irmão falou, a importância também de ajudar os nossos maridos, né, Beta? A responsabilidade, não só como dirigente, mas como esposa de obreiro, né? Também temos que dar exemplo, né? Nós temos que ser diferente, porque as irmãs têm que olhar para a gente e falar, olha, ela é diferente, né? Então, é Deus que tem nos ajudado, tem nos capacitado, tem nos dado graça, porque é graça do Senhor, né? Irmãs, olha, antes aí da nossa irmã Beta falar, tem aqui a nossa irmã Raquel Oliveira, Esté Santos, Evanaldo Dantas, o evangelista Evanaldo Dantas, que diz muitas informações importantes sobre o círculo de oração da nossa igreja. Aí vem Adagilton Ramos, glória a Deus, e vem Thalita Emanuele Fortes, mulheres que amo e que inspiram, a Thalita, a nossa irmã Thalita, a Thaís Regina, glória, Ivone Ramos, também assistindo a nossa programação. Pode continuar, nossa irmã. Então, como Mara falou, acho que ela já falou tudo. Quando a gente se une em um só propósito, o Senhor atende. E aí, vocês, ao mesmo tempo, nós podemos perguntar. Tem causas que a gente ora e não acontece logo, né? Não acontece.
Será que é porque o Senhor não ouviu a nossa oração, a oração da igreja? O Senhor ouviu sim, mas não chegou a hora dele entregar a bênção, né? E aí tarda, não é porque nós não estamos orando, é porque o Senhor viu que nós não estamos prontos para administrar aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Mas eu acredito e creio que quando a igreja ora, quando a gente se reúne para orar pelo pastor, pelo ministério, por qualquer situação, o Senhor, Ele responde. Eu acredito nisso. Isso aí, a nossa irmã Rose Mali, né? Porque a igreja ela tem um poder tremendo, né? E às vezes a gente vê uma pessoa dizer, mas a igreja blasfemar, né? Contra a igreja, né? E é um perigo a pessoa usar o nome da igreja, porque às vezes é algum irmão ou irmãos e a pessoa usa todo o nome da igreja para atingir, né? Esse projeto de Deus na terra, que é a igreja, que é a noiva dele, e a gente vê as pessoas tocarem facilmente. Porque a igreja ali e tal, assim, rapaz, cuidado, né? Nossa irmã Rose Mali. É o que as minhas companheiras já falaram, né? É muito importante essa união da oração. Porque até a própria Bíblia fala, o que dois concordarem na terra, então lá do céu o Senhor decreta a bênção, né? Então é importante a oração. Eu li uma vez uma frase de um dos maiores avivalistas, né? John Wesley, e ele falava que a oração é o oxigênio da alma. Então, é um alerta. Se você não ora, você vai morrer asfixiado. Né? Então, é preciso orar. A oração realmente move a mão de Deus. A oração tem coisas... É assim, você descobre mistérios profundos. É como o Senhor falou a Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu vou lhe responder coisas ocultas que você ainda não conhece. Né? É esse... Né, o que a oração faz, você descobrir mistérios profundos, coisas que ninguém viu, que não desceu ao coração do homem. Deus, ele pode e quer nos revelar através da oração. Então, Rose, em cima de tudo isso que a gente vem comentando até agora, o grande desafio é conduzir o povo a voltar, a retomar a prática da oração, né? Nós vimos aqui o pastor José se expressando aí e defendendo a bandeira de que ele é da geração que ora. Ele até se emociona, né? Porque é difícil ver alguém que ora, olhar para a igreja de hoje e dizer, poxa, eu orei tanto, eu aprendi que a oração era tão importante, e hoje ver muitas pessoas às vezes não dá o devido valor que a oração ela tem. Mas o que é que eu quero comentar com isso? A Bíblia, né, café com palavra, e aí vai palavra. A Bíblia nos mostra, né, um exemplo nítido do poder da oração e da resposta que Deus ele dá para a geração que está distante dele ou que não quer ter tanto contato com ele. O profeta Elias. O profeta Elias, diante daquele esfriamento espiritual que o povo estava no reinado de Acabe, ele se utilizou de um recurso para chamar a atenção do povo, que foi demonstrar o poder de Deus através da oração. Então eu acredito, Rose, que o ciclo de oração hoje, no campo de São Cristóvão, no estado de Sergipe, no Brasil, precisa demonstrar poder. O que vai trazer o povo, o que vai fazer o povo mudar de postura, é o povo saber que aqui tem poder de Deus. Não tem como. O poder de Deus atrai, o poder de Deus chama a atenção, o poder de Deus transforma. Então eu acredito que o ciclo de oração hoje tem que buscar poder, tem que mostrar poder. E assim, auxiliar Wanderson, como o pastor falou, das mulheres que ele acompanhavam. E assim, como o pastor perguntou, né, a responsabilidade é muita, porque nós somos mulheres dotadas de falha, temos defeitos, somos totalmente dependentes de Deus. Então, é muita responsabilidade você estar na frente, aliás, de qualquer trabalho na casa do Senhor, seja ele qualquer trabalho, é grande a responsabilidade. E quando se fala em oração, porque quando se fala em oração, é você adentrar
o terreno do adversário. Com certeza. Para diminuir a força dele, para desfazer das obras dele. Então, é assim, muito sério realmente termos, nós como dirigente, eu estou falando como dirigente, nem como coordenadora, né, como dirigente do ciclo de oração, buscarmos realmente na oração poder de Deus, porque poder de Deus atrai. Então, uma dirigente que realmente tem uma vida de intimidade com Deus através da oração, ela vai atrair. Com certeza. Né? Ela vai atrair. Com certeza. E o pastor, mais do que ninguém aqui, pode testemunhar, né? Ele já falou aqui outras vezes, e eu tenho certeza que ele tem inúmeras experiências de presenciar a ação poderosa de Deus no ciclo da oração, acontecendo, né? E outro dado interessante é a expressão, né, o versículo que costumamos usar, né? Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, dirigente de ciclo de oração, é mulher de quem? É mulher de quem? É mulher de Deus. Está se chamando pelo nome dele. O que é que tem que fazer? Se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Aí ele diz: se fizer isso, eu ouço. Então, se nós, não só os dirigentes, mas nós que somos líderes, que somos influenciadores, se nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos a face do Senhor, não tem quem segure a igreja em São Cristóvão, no estado de Sergipe, no Brasil, no mundo. Aonde a igreja chegar, o território do adversário encurta e ele enfia a cara no chão e o nome do Senhor é glorificado. Agora tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Aí vocês veem porque eu chamei o homem desse para cá, né? Porque é o café com palavra, não. Aí repare, café com palavra. A bagagemzinha aqui já é pouca, né? Duas mudinhas de roupa. Aí traz um homem desse aqui, o negócio pesa. O pastor, né, José aí, tem experiência. Aí o negócio pesa. Conta aí. Mas o pastor José é um convidado especial, você faz parte, entendeu? Faz parte. Mas é interessante isso aí, e a irmã Rose falou, é importante o revestimento de Deus na nossa vida. Eu me lembro que é um antes e depois. Eu fui batizado na congregação do Parque dos Faróis 2, juntamente, o pastor estava lá, e a pregadora foi a irmã Leidiná, batizado com o Espírito Santo. E toda a palavra, depois que eu ouvia, tinha um sentido diferente. Eu vi um irmão pregando aqui uma palavra de Zaqueu que me tocou profundamente. Um irmão que ninguém, assim, costuma, porque é tão fácil a gente ver as pessoas e acostumar a ver o irmão Wanderson aqui pregando e tal, o cara enjoa logo. De novo, né? De novo, eu digo, você tem alguma coisa? Porque se é de novo é porque tem a bagagem pesada ali, né? Mas veja bem como é, irmãos. Então Deus, Ele transforma a gente, é um antes e um depois. Eu vi o irmão Evanaldo uma vez pregando aqui sobre Zaqueu. Eu já tinha ouvido tanto Zaqueu que já andava enjoado, que eu dizia, Zaqueu já desceu tanto que já está cansado. Mas Evanaldo pregou nesse dia e Deus falou poderosamente ao nosso coração. Então é importante isso. E veja o zelo que o nosso pastor tem ao escolher as dirigentes de ciclo de oração. Ontem eu fui testemunha que ele consultou um obreiro da nossa região aqui, né, do nosso campo, e ele consultou o obreiro sobre a pessoa e ficou empolgado e tal, e o obreiro esqueceu de dizer que a pessoa não era batizada com o Espírito Santo. Tinha todos os requisitos, mas ainda faltava, né, pastor, o tempero principal, né? E aí o pastor consultou a pessoa e ela disse, olha, pastor, eu não sou batizada não. Aí o pastor ali naquele momento se entristeceu, ficou um pouco triste, mas então você vê o zelo, é a preparação, não é qualquer um, entendeu? Não é qualquer um que está aqui, né? Quando se escolhe, escolhe obreiro, e as pessoas até questionam aqui, já questionaram até a escolha de alguns obreiros, mas foi aquele que Deus mostrou naquele momento. Mas é como o irmão Rafael pregou ontem aqui, é oportunidade, a pessoa não abraça a oportunidade, aí depois aquela pessoa ali vai e comete alguma coisa que não está correto, condizente com o seu cargo, com a sua posição, mas vem aqui, é culpa do pastor, naquele momento, não, a pessoa escolhida foi aquela, né? Foi aquela, mas o pastor, o que eu digo, eu acho interessante, ele não escolhe qualquer um, né, pastor? Amém. É interessante, né? Nesta parte da escolha, a gente não faz pela experiência que temos, não faz, pelo menos eu, pastor José, eu não faço uma escolha pela experiência que tenho, pela amizade que eu tenho.
às vezes até aqueles que se dá mais amigo meu, eu acho que é eu mais judeio. Não é um judiar, entendeu? Não, é porque é como aquele menino que estragou tudo do pai. Tenho mais cuidado, é. Aquele menino que estragou tudo do pai e depois o pai veio e fez aquela festa toda. Aí o outro mais velho ficou enciumado, né? Eu estou, meu pai, há tanto tempo com o senhor e o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar. E eu vejo o pai dizer: filho, tu sempre está comigo. O que é meu é teu. Olha, às vezes a gente tem que fazer por outros que deveria fazer. Ora, quem merecia aquela festa toda? Era o filho que não desperdiçou nada do seu pai. Estava em casa o tempo todo. O tempo todo, mas o pai disse: você, meu filho, sempre está comigo, como quem queria dizer assim, você já desfruta de tudo que é meu, né? Então, a gente tem que ter a direção de Deus. A oração muda toda a situação. Às vezes a gente está orando naquele sentido e o Senhor vem, mas Senhor, e é assim, Senhor, é por aí, vá por aí. Nós temos o exemplo na Bíblia, quando o Senhor mandou separar homens, não é? Eles já tinham orado e jejuado. Hoje, às vezes não é, fulano é bonzinho comigo, fulano se sai bem, fulano tem uma boa palavra. Tem, meu irmão. Utilize ele, ajude. Se tem boa palavra, não desperdice não. Mas procure ver se realmente... Eu, por exemplo, fico triste e preocupado. Por exemplo, aqui mesmo, quando eu cheguei, não estou falando de quem passou, mas aqui mesmo, quando cheguei, encontrei uma porção de irmãs no círculo de oração, totalmente despreparada. Despreparada em que sentido? Primeiro, não é batizada com o Espírito Santo. E, segundo, as normas e a doutrina da nossa igreja, para ser uma dirigente de oração, tem que ser batizada com o Espírito Santo. Por que essa necessidade? Ora, se a irmã não é batizada com o Espírito Santo e num círculo de oração o diabo se manifestar como se fosse o Espírito Santo, como é que a irmã vai distinguir se ali é Espírito Santo, se é Deus ou se é diabo? Porque o diabo, ele faz coisas que... Como a irmã vai confirmar que Jesus batizou alguém com o Espírito Santo se a irmã não é batizada? Só porque viu a pessoa falar em línguas? Falou em línguas e é batismo no Espírito Santo? Porque tem gente aí que fala em língua na maior facilidade. E é Espírito Santo? Não é. Então a gente tem que ter, né, o selo, o batismo com o Espírito Santo, para realmente naquele momento ele saber o que está fazendo. E eu fico triste pensando que hoje quase não se ora mais. Então pega assim qualquer coisa assim, não, porque a irmã, eu vejo assim e tal. Não é não, irmão. A gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo para fazer as coisas na ótica de Deus. Entendeu? Às vezes a gente até não quer, mas se o Senhor quer, nós temos que ceder para o Senhor, porque a vontade que prevalece não é a minha, é a vontade de Deus. Pastor, se fizer como fez aquele diabo, né, que disse:
Paulo eu sei quem é. Jesus que ele prega eu sei quem é. E você? E você? Quem é? Entendeu, irmãos? Então, a oração é muito importante para a vida da igreja. Infelizmente, meus irmãos, já existem muitas igrejas, até das nossas, que já acabou. Não tem mais círculos de oração. Entendeu? Não tem mais essa coisa boa. Tem mais culto, pastor? É? Tem mais culto? Tem vezes que nem culto mais tem, não tem mais culto. Por qualquer coisa não tem culto. A igreja se fecha. Por que vai se fechar, irmão? Porque tem um carnaval aí na rua. E eu tenho nada Tem a ver com o Buscapé, carnaval né? da rua. Buscapé. O Buscapé, o São João. E eu tenho nada a ver com o Buscapé nem o São João. Vai ter culto aqui, irmão, de poder. Se você é crente, cheio de Deus, você vem. Tem fogo na igreja. Tem fogo na igreja. Mas é do céu. Do céu. Mas já está acabando muito essas coisas de oração. Eu vejo, até nas nossas reuniões de pastores, não ora mais não, irmão. E aí na hora que vai trazer a palavra para a igreja, abre a Bíblia, eu não estou criticando não, né? Abre a Bíblia, lê o versículo, que é o tema, aí lê o versículo que é o tema e joga lá e encosta a Bíblia para lá e abre um tablet. É muito fácil. Eu quero ver quem é pregador ruim desse jeito, hein, Vânios? Aí fica Tem que gastar as mamão com açúcar, pestanas, mamão com açúcar. tem aí. que ralar o joelho. Leu, meu filho, mas bote o joelho no chão, vá buscar a Deus. Não fique trazendo as coisas só porque está lá na internet, porque os outros acham que é. E aí, pronto. E a gente vê, irmão, que é uma comida que dá para o povo, mas não satisfaz, porque a comida não tem o tempero. E o segredo é o tempero. E o tempero só adquire no joelho. Na oração. Na oração. Por isso que aquelas irmãs e aqueles irmãos que não sabiam ler. Eu já tive pastor que não sabia ler a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas a esposa, os filhos, era quem liam para ele. Ele dizia, leia aí capítulo tal, tantos versículos tal. E quando chegava no culto, ele dizia, vamos ler a palavra de Deus, livro tal, capítulo tal, até o verso tal, e os irmãos liam, e quando terminava ele ia recapitular, versículo por versículo, e o Espírito Santo dando a ele a palavra, que ele nunca foi a e não tinha também naquela época nem a facilidade dos livros que temos hoje. Não é pecado não olhar os livros, buscar recursos, né? Não é pecado não. Não existia nem as Bíblias com referências e tal, era a Bíblia popular, que não tinha nem os versículos assim, As notas de rodapé, de nada. rodapé, nada. E hoje tem muitas, e até tem Bíblias hoje que tem aquele rodapé todo, quando você vai ver, é uma heresia, né? Mas a oração é coisa boa. As irmãs estão coordenando, que é um trabalho árduo, além das dificuldades que eu sei que cada irmã, dona de casa tem, a família e tal, e as irmãs coordenam, que eu acho, ser uma dirigente de oração é uma beleza, é uma coisa maravilhosa tal, mas eu acho que quando diz assim, coordenar, liderar, já é um negócio muito difícil, e é um peso muito grande. E coordenar aquelas pessoas que se acham capaz, que se acham tal, não é fácil não. Mas este ano, nós dividimos São Cristóvão em 3 setores de círculo de oração. E nós colocamos as irmãs, que são as coordenadoras gerais, e cada uma na responsabilidade daquele setor, para estar mais próximo, mais perto, e para dividir as tarefas. Só que as irmãs, eu não
botei, não, você coordena só um setor, aquela outra, não são as coordenadoras gerais. Agora, para facilitar mais, então elas têm, cada um tem o seu setor, e eu não sei como é que as irmãs estão se sentindo assim com este setor, até porque veio esta pandemia aí e o negócio trancou tudo e ficou tudo trancado, assim, mas como é que anda assim os círculos de oração em cada setor, em cada... Como é que é? Nossa irmã Mara aí começa respondendo. Deixa eu mandar um alô só para o irmão Jonathan Alberto, Jackson Lessa, que está aqui, glória a Deus. Márcia Santos, acho que é a irmã Márcia lá do... Márcia Santos e Marilda Forte, mais uma vez. Marilda está no YouTube e no Facebook, está nos dois, pastor, sintonizado. Ela e Thalita Forte também, que é irmã do nosso companheiro o evangelista Mesaque também está nos dando a honra de estar aqui assistindo esse Café com Palavra. Nossa irmã Mara começa aí, né? Então, como tem pouco tempo, né, que a irmã Anita foi embora em março, então, logo quando eu entrei na coordenação, aí foi quando começou a pandemia, mas assim, agora retornamos, né, ao Círculo de Oração. Sobre os setores, eu achei uma boa ideia, né, como o pastor falou, dividiu, mas ao mesmo tempo é um só, né? Eu estou lá nas pedreiras, sou responsável pelas pedreiras, Caípe e Colina, né? Mas eu não tomo decisão sozinha. Quando alguma dirigente me pergunta uma coisa, irmã Mara, como é que eu faço isso? Aí, a minha opinião é ok, mas eu não posso decidir sozinha. Eu vou perguntar às minhas companheiras, aí eu mando mensagem para a Beta, para a Rose, e a gente decide em um só comum, né? Acordo comum. Então, assim, eu gostei, mas como tem pouco tempo que eu entrei também, eu não posso dizer muita coisa. Então, irmãos, eu fiquei no setor do número 1, né? Mas, como os irmãos sabem, tudo isso que aconteceu, antes dessa pandemia, eu tinha ficado um pouco doente, e eu, desde já, quero agradecer a nossa irmã Rose, que, além dela ter dado conta do setor dela, ela tem dado conta do setor do número 1, né? Eu digo Rose porque ela estava mais presente no setor do número 1. E eu fiquei doente, né? Fui infectada também com esse vírus, que alguns irmãos sabem. E já estava passando por outras dificuldades também. E eu fiquei um pouco sem dar assistência ao meu setor. Mas, logo no início do ano, eu ainda visitei alguns círculos de oração do meu setor. Mas, esses meses que nós iniciamos agora também, esses meses que eu fiquei um pouco afastada, eu não fui, mas a nossa irmã Rosa estava aqui nas lives, aqui na sede, estava aqui juntamente com as outras irmãs, que é de outros setores, mas estava aqui juntamente com a nossa irmã Rose, e eu já agradeci no dia que eu vim, e mais quero continuar agradecendo pelo apoio e a sua... me compreendeu, me ajudando no meu setor. Que Deus abençoe a você, Rose, em nome de Jesus. Que é uma para ajudar a outra, né? E como Mara disse, a gente não resolve mesmo com o setor, mas a gente não resolve nada uma só. Sempre tem a opinião das três, independente de qual setor seja. Então, pastor, no geral, Círculo da Oração, as irmãs são bênçãos, né? São mulheres realmente de Deus, né? Sempre precisamos de algo de Deus, sempre estamos em falta com Deus. Então, nosso dever é sempre buscar. E nós três somos divididos em 3 setores, eu faço parte do setor de número 3, mas, como as irmãs já falaram, eu vou ratificar, né? Não fazemos nada no automático ou sozinha, tomamos alguma decisão sozinha. Sempre estamos em conversa, vendo o que é melhor para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na obra do Senhor, mesmo porque Salomão já dizia, o cordão de 3 dobras não quebra tão fácil, né? Então, precisamos estar uma unida com a outra, mesmo porque uma precisa da outra, né? Eu tenho amado trabalhar com as minhas companheiras, irmã Anita, tive a honra de trabalhar com aquela mulher de Deus,
né, uma mulher realmente, como o senhor fala, de peso, né, que tem uma história linda, que deixou um legado lindo em São Cristóvão, né, hoje com Mara, já trabalho com ela na integração das mulheres, hoje no Círculo da Oração, e com Beta, tem sido bênção, né, e as irmãs, no geral, têm se esforçado, muitas delas têm se esforçado, mas muitas, devido a toda essa pandemia, ficaram doentes, algumas estão afastadas, porque são do grupo de risco, mas a obra do Senhor não tem parado. Nós estamos, né, de pé, né, no avanço da obra do Senhor na cidade de São Cristóvão. E eu sei que muito mais Deus vai fazer. As nossas orações que ainda não foram respondidas, eu sei que estão lá em memória de Deus, e no tempo certo, Deus, Ele vai responder, Ele vai agir. Eu só estava vendo o filho de Gunaving falando, Daniel Berg, ele falando, o filho, e ele dizendo, por mais que o inferno ele invista, né, jamais as portas do inferno prevalecerão diante da igreja armada, diante da porta do inferno. Então, por mais que tenha, que a pessoa veja que, não, está fraco, está isso, está aquilo, mas a igreja sempre vai vencer, sempre vai estar de pé. Se não for com a irmã Rose, se não for com a irmã Beta, se não for com a irmã Mara, mas Deus levanta outras, né? Deus vai levantar pessoas para que leve a sua palavra à frente e traga essa mensagem de salvação. O pastor, nessa quinta-feira, gostaria que o pastor falasse, as irmãs vai ter uma reunião com as irmãs do ciclo de oração, não é isso mesmo? Então, o pastor falasse mais um pouco, ou as irmãs aí. Haverá a partir das 14h30, com essa lida que nós estamos aqui, mais as dirigentes do ciclo de oração, né, irmãs? Vai estar convidadas aqui para estarem aqui, para orar, buscar a Deus, porque já tem um tempinho cada uma lá para o seu lugar e tal, distante uma da outra, que isso aí nos distanciou um pouco, né? Mas precisamos estar mais juntos e vai ter oração aqui, as irmãs. Novas dirigentes, né, pastor? Vamos orar e vai ser a apresentação, umas quatro novas irmãs, mas se as irmãs tiver mais, me diga, né? Agora tem que primeiro pesquisar direitinho, né, irmão? Porque às vezes não pesquisa direitinho e aí não é bom, né? Não é bom. Então, bom é que quando apresentar, saber o que está apresentando, conhecer a fundo, porque alguém pode dizer isso ou aquilo, mas Deus conhece muito mais, e você também conhece a fundo, então não tem para onde o inimigo prevalecer, né? Então vamos ter mais umas 4 irmãs aqui, para integrar no círculo de oração, e a gente vai fazer a apresentação delas naquele dia, na quinta-feira, e com certeza, quando começar a ter a liberdade, não é? Porque, irmãos, eu vou dizer, para mim, existe 2 festas bonitas na igreja. Para mim, a festa mais bonita da igreja é o dia da Santa Ceia do Senhor. E a segunda festa é a festa quando se trata do círculo de oração. Meu Deus! É festa de círculo de oração, como sempre digo. Círculo de oração é culto de poder de Deus. Irmãos, eu via há algum tempo círculo de oração chegar a pessoa com um problema e a igreja se levantar e orar, e quando a pessoa saía, já saía com o problema resolvido. Hoje diz, irmã, confie no Senhor, espere nele, vai acontecer, é só promessa que vai acontecer, que vai, né? Eu via acontecer, irmãos, na hora. É para Jesus curar, curava na hora. Para Jesus batizar, batizava na hora. É expulsar o demônio, ele saía na hora. E era assim, e ainda via
irmãos dizem assim, só vamos sair daqui quando a vitória chegar. Enquanto não chegar, a gente não sai. Eita! Aí eu quero ver, camarada. Aí tinha que buscar mesmo a Papai do Céu para a vitória então chegar. Então é importante, eu acredito que nós vamos ter muitas bênçãos ainda no Círculo de Oração em São Cristóvão, né? Glória a Deus. A escola dominical está se preparando aí, tem sido uma bênção, né? Glória a Deus. E as nossas irmãs, eu tenho muita alegria de ver as irmãs na coordenação do Círculo de Oração. As irmãs estão dando uma parcela muito forte no Círculo de Oração, né? Quando a minha velha, ela hoje tem vontade, mas ela não pode, mas eu vejo as irmãs aqui sustentando a coisa, né? E ela, pelos bastidores, né? Mas ela dá aquela parcela de contribuição muito forte. E vocês estão fazendo um trabalho muito importante e que as três continuem unidas, né? Unidas. Cordão de quantas dobras? Olha, Pastor, é de 3 dobras. e tem um questionamento aí no meio evangélico, né, de mulher pastora, mulher não pastora, não sei o quê. A gente não, na Assembleia de Deus, não tem esse cargo de pastora, porque a Bíblia não diz assim, né? Mas é tão importante a participação das mulheres no círculo de oração, né? Que é mais importante até do que ser um pastor. Porque ser um pastor e não cumprir com as suas funções, e a mulher cumprindo, né? E é um cargo de sustentar, como o senhor diz, é um dos pilares que sustenta a igreja, né? Que sustenta a igreja. Eu gostaria de lembrar, só deixar para os irmãos, que nós vamos ter uma nova programação aqui, que vai sair em breve, que é Jesus me salvou. Até vai convidar as irmãs depois, que é apresentada pelo diácono Eduardo José, né? E hoje ele vai fazer a gravação aí com um pregador importante aí da nossa igreja, que é o nosso irmão, o diácono Rafael, né? Então vai derramar bênção aí, hoje vai ser dia de vitória. Então eu estou fazendo questão porque nossa igreja tem tudo. Hoje eu recebi um vídeo, uma partezinha pequena, e achei interessante, da nossa irmã Jaqueline, né, Dantas. E eu vi a irmã Jaqueline Dantas louvando com um menino lá, um gordinho lá do Edson de Jesus, né? Rapaz, eu digo, perto para quem? Esses dois cantores aqui, perto para quem da MK lá? Eu pensando, né? Então nós temos pregadores, temos nosso irmão Wanderson aqui, que eu não vou nem estar falando para pregador, né, de bagagem cheia. Nós temos os nossos irmãos aqui que pregam, nós temos aqui a nossa técnica aqui importante aqui, que já transmitido isso bem. Então nós temos tudo aqui dentro, né? Nós temos tudo. Então para que querer tanta coisa, querer mais, né, pastor? Querer mais. Então eu só tenho a agradecer a presença das irmãs aqui. Vamos deixar aqui as irmãs darem a sua saudação final, depois o nosso irmão Wanderson e depois o pastor, né, e agradecendo a participação das irmãs, que foi importante, né? Os irmãos aqui ainda estão mandando recado, depois as irmãs vão ver lá, vai ficar gravado aí, fica na nossa plataforma, o Facebook e o YouTube. Então fica lá e depois quem quiser assistir, assiste aí, porque a nossa preocupação é levar essa semente, né? Semente da palavra do Senhor. Então deixo com a nossa irmã Mara, que vai dizer as suas palavras finais, depois vai a sequência a nossa irmã Beta e a nossa irmã Rosemary. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite, que Deus continue abençoando a vida de vocês, do nosso pastor, pela confiança, né? E eu quero encerrar deixando aqui em Neemias, capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim: o rei perguntou, o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu, e depois disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade, onde os meus antepassados estão sepultados. Então, eu quero deixar para a meditação dos irmãos, né, aqui no livro de Neemias, porque ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. E foi algo que
foi Deus que colocou no coração dele, né? Foi algo que brotou, foi algo voluntário. E o trabalho do Senhor, ele é voluntário, né? Deus, ele quer dar a todos, mas se eu não quiser, Deus levanta outro, né? E o que me chamou a atenção aqui nessa passagem foi que Neemias, ele estava triste, mas antes ele orou. Antes de falar com o rei, ele orou. Né? E Deus deu estratégia a ele. Então, tudo que você vier fazer, primeiro ore. Pergunte a Deus: Deus, o Senhor está na direção? Deus, me capacite e me dê estratégia. E assim como Deus, ele deu estratégia a Neemias, né? Ele pediu cartas a Neemias para levar para os governantes lá da província. Né? Deus deu estratégia. Ele pediu madeira, aleluia, para fazer a porta. E quando chegou lá, ele reconstruiu o muro. Então, nessa tarde, peça a Deus estratégia. Não haja pelo impulso, não haja pela emoção, mas primeiro ore e pergunte se Deus está na direção. Então, eu quero desde já agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Também nessa tarde eu quero agradecer. Primeiro eu quero agradecer a Deus. E segundo, agradecer ao nosso pastor, que a semana passada ele me ligou, me fazendo esse convite. E até contei assim algumas histórias a ele, né? Aí ele disse, se der para ir. Mas quero agradecer, pastor, pela compreensão do Senhor, também pelo cuidado do Senhor, de irmã Jailza, para conosco, que irmã Jailza não está aqui na frente, mas está fazendo um grande papel, que é por detrás dos bastidores, orando por nós. Né? Ela não está só orando pelas dirigentes do Círculo da Oração, nem pelas coordenadoras. Está orando pelo pastor e está orando pela igreja do Senhor. Eu quero agradecer à senhora, irmã Jéssica, se estiver assistindo, pelo seu cuidado e pelas suas orações para conosco, porque nós precisamos das orações da senhora. E eu quero agradecer a vocês que estão aqui na direção desse trabalho, que Deus abençoe. Confesso que estava meia apreensiva, nervosa, mas o Senhor nos ajudou até aqui, e eu quero agradecer, e eu digo que, Fábio falando que aqui a gente tem tudo realmente, a gente não precisa ir atrás, nós temos pregadores, temos pregadoras, né, que o Senhor tem usado aqui, essas meninas novas, mas que Deus tem usado de maneira poderosa, e eu digo que cada um tem o dom, né? Cada um tem o seu papel importante na casa do Senhor. E eu estou aqui no meio delas duas, né? Que para mim é um prazer trabalhar com essas duas jovens senhoras, abençoadas por Deus, pregadoras. Tem dado lugar ao Senhor usar a elas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Também eu quero deixar para a meditação de todos, né? No livro de Efésios, o capítulo 6 e o versículo 18, que Paulo deixa para os Efésios, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, continue orando. Se você está orando, continue orando. Porque quem ora, conhece a Deus e é conhecido dele, né? E eu só quero, em últimas palavras, nesses agradecimentos, algo que até hoje marca a minha vida. Eu tinha 12 anos de idade. Eu estava no círculo de oração com a minha mãe aqui, na igreja sede. E a saudosa irmã Valdete, que assim, sempre tive um carinho muito grande por aquela mulher de Deus. Isso eu guardo comigo. E nas minhas orações, até eu falo isso a Deus. Ela orava por alguém estava, como o pastor falou, aflito. E ela dizia assim, ela levantava o dedo, eu disse porque eu era adolescente e eu estava de olho aberto. Ela levantava o indicador para o céu e ela dizia, Senhor, quem está falando é a tua serva Valdete. Irmãos, isso é intimidade com o céu, é ser respeitado no céu. E, irmãos, eu vi aos 12 anos aquele problema ser resolvido, como o pastor falou, na hora, no momento. E eu fiquei assim, até hoje, isso marca a minha vida. E eu, quando eu lembro disso, isso soa no meu ouvido e parece que eu estou vivendo aquilo, né? Aquele momento daquela mulher de Deus falando isso. E o céu realmente confirmando a palavra, né, que ela estava falando e agindo. Então, que possamos ter essa intimidade com Deus, né? Eu quero já agradecer ao nosso pastor pela confiança, né? Que Deus abençoe. E
pedindo sempre graça ao Senhor para que Ele nos ajude nessa caminhada, né? E que o nome dele a cada dia venha ser glorificado nas nossas vidas. Agradecendo a cada dirigente de Círculo de Oração aqui do nosso campo, que tem se doado para estar na intercessão, né? Nas congregações, aonde você estiver, né? Saiba que você é alguém importante e é alguém que Deus tem contado nesse reino. As minhas companheiras, a Beta, né, que Deus tem proporcionado esse tempo de estarmos nos conhecendo, de estarmos trabalhando juntas, e uma mulher muito zelosa pela obra de Deus, uma mulher que trata a obra de Deus com detalhes, e eu tenho aprendido muito com a nossa irmã Bernadette, né, e estamos juntas nessa obra, com a nossa irmã Ilmara, nessa mulher de força. Ela é aquela mulher jovem de força, de disposição para servir a Deus. E isso tem me ensinado. Estamos sempre juntas. E nós três, eu tenho certeza que já estamos fazendo, vamos fazer muito mais, um estrago no inferno. Aleluia. E também aos meninos, né? A Fábio, pela iniciativa desse trabalho tão importante. Deus continue te usando e te abençoando mais e mais. Ao nosso auxiliar Wanderson, né? Que Deus continue lhe usando poderosamente, né? E estou na intercessão porque eu quero ver você, assim, o cumprimento total, na íntegra, porque eu sei que Deus tem coisas bem maiores, aleluia, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aos meninos da técnica, Deus abençoe a você que esteve conosco aí nos assistindo, a nossa irmã Jailza, né, minha querida sogra, que tem sido um baluarte, um peso assim, bem forte mesmo, para esmagar o inferno, na intercessão, na orientação, na direção de como realmente cuidar da obra de Deus, como se portar na frente da obra de Deus. A senhora tem sido uma referência, irmã Jailza, para nós, mulheres dessa geração. Que Deus continue te abençoando. E eu estou certa que as nossas orações que nós temos clamado ao Senhor, Deus irá te levantar muito em breve. E a senhora irá contar o testemunho desses anos, realmente, que o Senhor está com a senhora, trabalhando, falando, orientando, mostrando. Eu sei que as promessas de Deus vão se cumprir. Então, a todos, muito obrigado por esta oportunidade de o Círculo de Oração, né, estar aqui dando a sua contribuição para a obra do Senhor. E todas as irmãs que estão na intercessão, aquelas que estão chegando, aquelas que ainda vão chegar, estamos juntas para fazermos a obra do Senhor na cidade de São Cristóvão e interceder pelo Brasil e pelo mundo, certas que Deus está ouvindo a nossa oração e no tempo dele a resposta virá para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Eu também quero fazer as minhas considerações finais nesse momento, agradecendo a todas as nossas irmãs, a nossa irmã Rose, a nossa irmã Bernadette e a nossa irmã Ilmara, por terem atendido ao nosso convite, ao convite do nosso pastor, e terem estado aqui nessa tarde tão maravilhosa, né? Já viram que não tem bicho de 7 cabeças aqui, né? Beta estava nervosa, disse: Vanzinho, não me pergunte nada não, meu Deus. Disse: calma, Beta, fique tranquila, tá certo? É uma conversa descontraída, para que os irmãos possam ver, né, que aqui não existem, né, pastor, super-homens nem super-mulheres. Existem aqui crentes que pagam preço, que sofrem, mas que amam a obra do Senhor, e por ela têm se dedicado dia após dia. Então fica aqui o meu agradecimento a cada uma das nossas irmãs, ao nosso pastor mais uma vez, pela confiança, né? Uma certa Rose falando agora aí, a mente aqui deu uma viajada, eu me lembrei. Essa semana teve alguém que me indagou e disse: ô Wanderson, eu disse: pois não, se você já é pastor na sua igreja? Eu disse: não, pai, não sou pastor não, sou servo, sirvo lá, ajudo meu pastor. Eu disse: rapaz, mas eu pensei que você era pastor, porque você faz tanta coisa na igreja. Tudo você está lá na igreja fazendo. Eu digo: é, porque meu pastor, ele teve, assim, Deus tocou no coração dele e ele me deu uma oportunidade. Eu não mereço não, mas ele me dá a oportunidade e eu procuro fazer, primeiro para agradar a Deus e segundo para agradar a ele, que tem confiado em mim. Então eu agradeço, pastor, mais uma vez, né, pela confiança, por tudo que o Senhor tem depositado na minha vida. Eu sei que eu não sou merecedor, né, mas o que tiver ao meu alcance eu estou fazendo para que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado e o nome do Senhor seja honrado nos 4 cantos dessa terra. Então agradeço ao nosso irmão Fábio, mais uma vez, obrigado.
Aqui não tem negócio de bagagem. Eu estou aqui para aprender com você também. E você para aprender comigo. E a gente vai com umas meninas ali. O cordãozinho de 3 dobras vai se somando, se juntando. E nós dois se agarram no pastor ali. E a gente vai para frente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade, desta tarde, café com palavra. Eu sei que algo saiu aqui que edifica aqueles que estão ouvindo esta programação, e há uma receita boa para você que Tiago trouxe nesta tarde. Está alguém aflito? Deixe de orar? Não. Está alguém aflito? O remédio é orar. A oração, ela levanta o que está caído. É interessante, né? A oração, ela tem um poder extraordinário. Se houver cometido pecado, olha, a oração desfaz qualquer coisa. Então, ore. A receita é orar. Nunca desista. Ore sem cessar. Foi a expressão de Paulo aos Tessalonicenses. Orar sem cessar. E aqui nós estamos hoje com aqueles que gostam de orar. E o meu conselho aos que estão aqui e aos que estão nos assistindo: não negligencie a oração. Peça a Deus ajuda, a graça, e chegue na casa de Deus para falar com Ele, e mesmo em casa ou aonde quer que você esteja, mas não desista de orar, porque a oração é a chave do poder. Crente que ora, ele conhece os mistérios de Deus. Ele entra nos mistérios de Deus e Deus se revela para ele. Agradeço as nossas irmãs que convidamos assim, elas como líder de um grande departamento da nossa igreja, que é o Círculo de Oração. E a gente não vai trazer líderes, coordenadores de outros lugares para vir aqui falar, e aqui nós não temos, né? E temos que divulgar. E diz que a propaganda é a arma do negócio, a alma do negócio, né? Então, a propaganda. E que Deus continue abençoando, que vocês têm sido, eu comparo Arão e sustentando os braços de Moisés, né? Por isso que Moisés está de pé aqui em nome de Jesus. Quero agradecer a todos vocês e continue fazendo a obra de Deus com amor, porque o pastor José não tem recompensa, mas o nosso Deus ele tem, né? A Wanderson, que Deus continue lhe abençoando, né, essa ajuda que você tem dado aqui na obra do Senhor, esta parcela de contribuição, ao meu genro Fábio, que Deus continue lhe dando cada dia sabedoria, talentos, porque você tem muitos talentos, né? E precisa desenterrar, viu? Esses talentos que você tem. Às vezes alguém pode olhar assim e dizer, e tal, mas não, eu digo, filho, tu sempre está comigo. Glória a Deus. Mas aquilo que Deus tiver para a sua vida, no tempo de Deus e na hora de Deus, vai chegar, e Ele está começando a boa obra. Vou fazer como disse o irmão Wanderson, eu sei de tudo já, e Deus não chama. E quando dizia eu não sei de nada, não chama. E aos meus amados irmãos, Deus abençoe por estar aqui, participando também, e os nossos jovens aqui, que a gente tem segurado eles aqui, né? Até o noivo ali, eu acho que vê pouca noiva, mas Jesus é bom. É nada, quando escapola,
Porque homem é assim, viu? Eu não perdi a parada, não. De jeito nenhum. E quando vê o cabo, não deu para ir, não vou. Minha filha, você sabe que esse cabo não é muito certinho, não, Bona. Homem que é macho mesmo, não tem negócio cansado. Só deixando aqui, Alan Dantas, o presbítero, né? Alan Dantas, Adson Moura, Hugo Brandão, Vadeli, para não deixar de falar. Meire Siqueira, Genilde Gomes, André Dória, mais uma vez aí, Marcos Rocha, Fábio Andrade, Márcia Sanjaf, Erenita Pinheiro, a esposa do pastor, do evangelista Givaldo, né? Nosso irmão Givaldo, e Mesaque também. Fala aqui de uma experiência do leite, aí depois você fala com ele, particular, para ele terminar, senão a gente termina. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por esta tarde aqui, Café com Palavra, pelas tuas filhas que se dispuseram a estarem aqui. Eu sei que elas são donas de casa, têm seus lares, mas estão aqui, Senhor, para fazer a tua obra, a tua vontade. Dê graça a estas mulheres, encha elas do teu poder, dando saúde, dando vigor, ó Pai, e ajudando em tudo, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. A todos nós, ó Pai, que temos estado aqui nas terça-feira. Pai querido e santo, dai-nos a tua graça, abençoe os trabalhos desta noite, vai coroando com muitas bênçãos. Deus querido e santo, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos dizer comigo assim? Se está necessitando de alguma coisa, ore.